Jesus é o nosso descanso. Uma vez uma pessoa me perguntou o seguinte: pastor, o Salmo 91 diz que quem habita no esconderijo do Altíssimo encontra descanso. Esse é o único lugar que você vai ter descanso. É quando você está debaixo das asas dele. Jesus um dia fez uma oração quando ele olha para Jerusalém. O Espírito é o mesmo. O Espírito que moveu Moisés para escrever esse salmo é o mesmo Espírito que moveu Jesus quando ele está diante de Jerusalém. E ele olha para Jerusalém e Jesus diz para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, você que mata os teus profetas, você que mata aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar todos vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha junta os teus pintinhos, e vocês não quiseram. O Senhor está pronto para nos guardar debaixo das asas dele. Ele está pronto para nos colocar nesse tempo, nesse lugar de descanso. Mas é uma escolha nossa. Esse lugar de descanso, ele tem um nome. Esse lugar de descanso, na verdade, ele é um comportamento nosso. Esse lugar. Porque esse lugar é um lugar que nós nos dirigimos até ele. Esse lugar de descanso, esse lugar onde nós somos cobertos pelo Senhor, encontramos e estamos debaixo da sombra dele, é um comportamento que nós desenvolvemos. Às vezes algumas pessoas, elas acham muito bonito o Salmo 91, mas às vezes elas não entendem: Senhor, pastor, o que é esse lugar de descanso? Eu tenho aprendido que esse lugar de descanso, ele tem um nome, é um comportamento nosso. Se pegar as escrituras, os evangelhos, você vai ver que Jesus um dia, ele pediu para os discípulos procurar um lugar para ele. E Jesus disse: olha, eu quero que vocês procurem um lugar para que nós possamos estar juntos, para que nós possamos celebrar juntos. E as escrituras dizem que os discípulos escolheram um lugar, e era um cenáculo. E esse lugar que os discípulos escolheram, aliás, que eles foram até esse lugar, porque Jesus os mandou até esse lugar, esse cenáculo, foi onde realizou a ceia, o momento talvez mais importante de Jesus com seus discípulos. O momento que Jesus escolheu para se relacionar com seus discípulos, estar perto com seus discípulos, compartilhar algo com seus discípulos. Essa semana, acho que foi essa semana, eu e o pastor Richard, nós compartilhávamos sobre esse texto. E o pastor Richard perguntou: pastor, no texto diz que Jesus ele estava ansioso por celebrar a ceia com seus discípulos. E ansiedade não é algo bom. Sim, ansiedade não é algo bom. Mas naquele momento, a palavra, o verbo, o sentimento correto de Jesus ali é que na tradução usa-se um sentimento ou uma expressão que não é muito virtuosa, mas no original ali fala de muito desejo. De muito desejo. Na verdade, Jesus tinha muito desejo de estar com seus discípulos. E o desejo que Jesus tinha de estar com seus discípulos, na verdade, era um desejo proibido. Se você pegar e você estudar os originais desse texto, você vai ver que o desejo que Jesus tinha de estar com os discípulos dele era um desejo proibido. E por que era proibido? Porque os discípulos, eles estavam com Jesus, mas Jesus iria partir. E Jesus queria ter os discípulos para sempre com ele, mas ter os discípulos para sempre com ele não era permitido, pastor Alexandre, ainda, porque ele não havia morrido na cruz. Então era um desejo proibido. Mas Jesus queria muito aquilo. E Jesus nesse momento, ele estava reunido num lugar, num cenáculo. E esse cenáculo, se você estudar esse lugar, essa palavra cenáculo, ela significa um lugar que está num nível acima do nível da terra. Então, por exemplo, aqui é o nível comum das coisas, ok? E o cenáculo é um lugar acima do nível comum. O nosso relacionamento com Jesus começa sempre assim. Quando nós saímos de uma vida comum, quando nós saímos de uma perspectiva comum e nós subimos um degrau. E nós estamos acima do que é comum. Ninguém se relaciona com Deus, ninguém se relaciona com o Senhor. Ninguém começa a trilhar um caminho de descanso sem romper com o que é comum. Então quando Jesus disse para os discípulos: eu quero um cenáculo para nós estarmos juntos. A palavra cenáculo, que se referia ao lugar da ceia, significava um lugar acima da terra. Aquilo que não era comum. E ali Jesus celebrou a ceia com seus discípulos. Só que quando nós vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos um outro episódio acontecendo no mesmo ambiente. Quando Jesus disse para os discípulos eles não se ausentarem de Jerusalém, eles não saírem de Jerusalém, até que eles fossem o quê? Revestidos de poder. Nós sabemos que esse revestimento de poder que os discípulos receberam foi a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Esse era o poder, né?
O Marquinho, o meu filho do meio, ele tem me perguntado muito assim: pai, como é que eu posso ter poder? Eu falei: filho, mas como assim? Não, eu quero ter poder, porque a Bíblia diz que Deus dá poder. Então eu quero poder. Que tipo de poder que eu posso ter? Será que Deus vai me dar poder para me correr muito? Eu falei: não, filho, Ele não vai dar esse tipo de poder, né? É coisa de criança. Deus vai dar poder do céu para as pessoas, poder que tem relação com a vontade dEle, com a eternidade dEle para as pessoas. E foi isso que Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos e recebam do alto poder. Só que esse poder era autoridade para eles fluírem na mesma dimensão de vida que Jesus viveu. Eu preciso entender isso. Quando Jesus disse para os discípulos: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos, até que do alto vocês recebam poder, Jesus está falando deles receberem um nível de autoridade na vida pessoal, cada um deles, para que eles pudessem caminhar nesse mundo na mesma dimensão de conquista, de vida abundante que Jesus viveu. Para isso, é muito importante você compreender isso. E os discípulos então, eles vão para esse cenáculo. Só que o cenáculo, a palavra cenáculo que agora é usada por Jesus, que é usada por Lucas, para se referir ao lugar que os discípulos estariam quando eles receberiam poder, não é a mesma palavra cenáculo lá dos evangelhos que se referia ao lugar da ceia. Não é o mesmo lugar. A palavra cenáculo, onde eles foram para se relacionar com Jesus, significava o quê? Um lugar com um nível acima da terra. E a palavra cenáculo agora, que significava o lugar deles receberem poder, tinha um outro significado. Não era simplesmente o lugar acima da terra, mas era o lugar mais alto. Era o lugar mais alto. Para receber poder, para receber a autoridade de Deus, para se viver uma vida na mesma dimensão de conquista, de vida abundante que Jesus viveu e que o céu quer que nós estejamos vivendo, eu preciso estar no lugar mais alto. E esse lugar mais alto não é um ambiente. Não é, por exemplo, o 10º andar de uma torre, 20º andar de uma torre. Não, esse lugar mais alto não é um ambiente, é uma condição, é um comportamento que nós desenvolvemos. Agora, abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, para você descobrir, para você aprender, para nós aprendermos qual é esse lugar, qual é esse comportamento. Qual é esse comportamento? Está lá no versículo de número 13 de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Tudo que nós precisamos para a nossa vida, que nós precisamos, é ter de Deus aquilo que Ele quer que nós tenhamos. É disso que nós precisamos. Se você tiver para você aquilo que Deus quer que você tenha, está tudo certo. Atos capítulo 13 diz assim, só a primeira parte do versículo 13. Quando ali eles entraram, eles subiram para o... Aliás, nós vamos ter que ir até o 14. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniam Pedro, João e Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. Versículo 14 agora. E todos esses, eles perseveravam unânimes em oração. Esse é o lugar mais alto. Salmo 91 diz que bem-aventurado é o homem que se abriga no esconderijo do Altíssimo. Onde é esse lugar? Versículo 14 de Atos 1:8. Nossa vida de oração. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu acredito muito, mas eu acredito muito no poder que Satanás e os seus demônios têm para nos atacar. Eu acredito muito nisso, porque as Escrituras nos falam a respeito disso. A palavra de Deus nos ensina que Satanás, ele pode. Inclusive o Salmo 91 fala sobre isso. Fala do laço do passarinheiro, fala da peste, fala da mortandade que pode assolar. O Salmo 91 fala sobre isso. Eu acredito muito no poder que Satanás tem de nos atingir. Só que tem algo que eu acredito mais ainda, que se eu estiver no esconderijo do Altíssimo, nada vai me alcançar. Nada pode tocar a minha vida, a sua vida, a nossa vida, se nós estivermos no lugar que nós devemos estar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você pode passar por todas as lutas que você imaginar, mas se você viver todas essas lutas no lugar certo, que é o esconderijo do Altíssimo, tenha certeza de uma coisa, você vai vencer todas essas lutas. Todas essas lutas.
Esse é o nosso desafio. O nosso desafio é termos essa perspectiva de vida abundante que o céu nos promete. Nós podemos ficar tristes, nós podemos viver momentos onde a ansiedade pode querer comprometer o nosso coração, mas atribulados, angustiados, caídos, jamais isso pode nos acontecer. Porque se você está no lugar certo, se você está no lugar onde o Senhor é aquele que te abriga, é aquele que te guarda, é aquele que te fortalece, se você está nesse lugar, você está debaixo do cuidado dele, você está debaixo da graça dele, você está debaixo da proteção dele. O apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Corinto, e o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: em tudo nós podemos viver momentos de estarmos sendo atribulados, mas nunca vamos estar angustiados. Podemos estar perplexos com algumas coisas que estão acontecendo, mas nunca vamos estar desanimados. Perseguidos, mas nunca seremos desamparados. Abatidos, mas nunca seremos destruídos. Paulo fala isso quando escreve a sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 4, a partir do versículo 8. Por quê? Porque se você está no lugar certo, ele te guarda, e você tem todas as respostas que você precisa. Talvez hoje um dos grandes questionamentos nossos em relação à nossa fé seja justamente isso, seja nós termos as respostas que nós precisamos para podermos viver e para podermos ter uma vida que seja uma vida abundante. E eu quero falar com vocês hoje sobre isso, sobre a possibilidade de uma vida abundante, de vivermos uma vida que de fato seja uma vida abundante. Não é essa ideia, e nós já falamos um pouco sobre isso em um outro momento, de termos o necessário. Uma vida cristã saudável, ela não vive pelo necessário. Uma vida cristã saudável, ela não caminha para ter o necessário. Ela não caminha para ter as suas necessidades atendidas. Existem muitas pessoas que elas vivem para atender suas necessidades. Existem muitas pessoas que trabalham para atender suas necessidades. Existem muitas pessoas que servem a Deus para atender suas necessidades. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quem vive para atender necessidade, não vive para realizar sonho. Quem vive para atender necessidade, não vive para realizar projeto de vida, não alcança objetivos extraordinários. Quem vive para atender necessidade, não vive para cumprir propósito de vida. Existem muitas pessoas que estão vivendo assim, vivendo por necessidade, não porque tem sonhos, não porque tem promessas. Pessoas que vivem para atender o que elas precisam, e não porque elas são alvos de uma promessa, porque Deus tem uma promessa em relação a elas. Nós temos uma interpretação muito equivocada, por exemplo, de um texto, está lá em Gênesis capítulo 22, que é a história de Abraão. Abraão é conhecido como o pai da fé. É assim que Abraão é conhecido, como o pai da fé. E lá em Gênesis capítulo 22, o Senhor ele pede algo para Abraão. O Senhor pede para Abraão o que ele mais amava, que era o filho dele. O que ele mais amava, o que ele viveu a vida inteira para alcançar. Você já imaginou você vivendo uma vida inteira para alcançar algo, e quando Deus permite, ou Ele te abençoa, permitindo você ter aquilo que você sempre sonhou, quando você possui, Ele vai lá e te pede? Pois assim foi Abraão. Então Deus pede para Abraão o filho dele. E Deus diz para Abraão: eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. Quem tinha uma necessidade para ser atendida, que era o Senhor. E Abraão então ouve essa palavra. Olha aqui para mim, gente. Ele ouve essa palavra, ele pega o filho dele, ele pega a lenha, ele pega o cutelo, ele pega o fogo, e Abraão caminha 3 dias para o lugar onde o filho dele seria sacrificado. Quando chega no lugar que o filho dele seria sacrificado, ele prepara o altar, ele coloca o filho dele sobre o altar, ele prepara a lenha, o fogo está do lado. Abraão então vai matar o filho dele, para queimar o filho dele, porque ele iria oferecer o filho dele em holocausto ao Senhor, e holocausto é oferta completamente queimada. Então Abraão sabia o que ele iria fazer. Ele iria matar o filho, depois do filho morto, ele iria queimar o filho ao Senhor. Coisa louca, né? Maluco isso, né? Mas foi o que Deus pediu para ele. Quando Abraão vai matar o filho dele, o que acontece? O Senhor grita com Abraão e diz: Abraão, não mate o seu filho, porque eu sei agora onde está o teu coração. E quando Abraão olha para o lado, que
que tinha do lado? O que tinha do lado, pastor Léo? Tinha um cordeiro, né? Tinha um cordeiro. Porque os sacrifícios a Deus eram feitos assim, através de animais. Então Abraão, quando ia matar o filho, Deus diz: não, não mate o seu filho, eu sei que agora o seu coração é meu. Abraão olha para o lado, tinha um cordeiro. E quando Abraão vê aquele cordeiro, estava amarrado do lado assim, Abraão diz: o Senhor proveu uma oferta para si. O Senhor proveu uma oferta para si. E Abraão chamou aquele lugar, e esse lugar é o Monte Moriá. E Abraão chamou aquele lugar de então Yavé Jireh, o Senhor proverá. Ok? Qual é o erro aqui? Qual é o grande erro que nós cometemos? Sempre que nós vamos invocar o Senhor para atender o que nós precisamos ou o que nós desejamos, como é que nós invocamos? E domingo passado vocês aprenderam um pouquinho sobre os nomes de Deus aqui, não foi isso? O pastor Alexandre começou falando, né? E a pastora Gigiana pegou o rio, né? Foi muito legal. Jesus faz essas coisas, né? O grande erro que nós cometemos é quando nós precisamos, ou nós queremos um sonho, ou temos um sonho, ou queremos cumprir, clamarmos o Yavé Jireh. O Yavé Jireh, Ele é o Deus que atende, é o Deus da provisão. Ele é o Deus que atende a minha necessidade. E isso é maravilhoso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa: quem vive, quem busca a Deus para suprir as suas necessidades, nunca vai viver o cumprimento de uma promessa. Nunca. Abraão, quando ele vai para o monte oferecer o seu filho, Abraão não vai buscando o Yavé Jireh. Porque na verdade o Deus proverá não era o Deus da provisão para as pessoas, mas era o Deus da provisão para si mesmo. Era o Deus que iria prover o sacrifício para Ele mesmo. O Yavé Jireh não é um termo, não é uma definição, não é o nome de Deus que eu tenho que trazer para a expectativa da minha fé. Porque quem vive na expectativa de necessidade nunca vive o cumprimento de uma promessa. Eu vou lhe mostrar isso. Você tem um filho que vai morrer. Você sabe que o seu filho vai morrer. Qual é a necessidade que você tem? Vamos lá, me ajuda. Qual é a necessidade que você teria? Robson, vocês têm um filho. O filho de vocês vai morrer. Se vocês vão orar a Deus, vocês vão orar para quê? Para que ele viva, para que ele não morra. O filho não morrer é atender uma necessidade, sim ou não? Sim ou não? Mas se eu disser para vocês que tem algo muito maior. Eu conheço pessoas. Você conhece o testemunho de pessoas, por exemplo, assim, elas não tinham nada na vida. Elas não tinham nada na vida. Vieram de famílias muito simples, muito humildes. Passaram muitas dificuldades e elas lutaram muito, se esforçaram muito. E com essa luta e com esse esforço todo, elas venceram e conseguiram conquistar algumas coisas. Já ouviram essas histórias de pessoas assim? São histórias bonitas, não são? Mas na verdade são histórias de pessoas que investiram todas as suas forças, todas as suas energias e todas as suas habilidades para quê? Para sobreviver, não foi? Para atender necessidades. Você já parou para pensar? Se todo esse esforço, se todas as forças e as energias dessas pessoas tivessem sido investido para alcançar um propósito, para realizar um sonho, talvez o lugar que essa pessoa tivesse chegado seria um lugar maior ou mais distante. O que levou Abraão a levar o filho dele, o que trouxe para Abraão o título de ser chamado pai da fé, não é porque Abraão não queria que o filho dele morresse. É porque quando você tem foco numa promessa, você vive por promessa, por propósito e não por necessidade. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 18, você vai ver uma história muito bonita sendo contada lá. Sabe o que conta lá? Que Abraão, naqueles 3 dias, ele caminhou levando o seu filho para ser oferecido como sacrifício, porque ele tinha uma certeza no coração dele. E sabe qual era essa certeza? Deus fez uma promessa para mim. E a promessa de Deus para mim é que eu teria uma descendência numerosa como a areia da praia e as estrelas do céu. Então Ele é poderoso, ainda que meu filho morra, para ressuscitá-lo. Mas por quê? Não porque eu tenho necessidade de ver o meu filho vivo, mas porque Deus tem uma promessa para a minha vida de me fazer herdeiro ou pai de uma nação numerosa como as estrelas do céu e a areia da praia. Quando você investe todas as suas forças, todas as suas energias, quando você investe a sua fé em propósitos, os objetivos são mais excelentes. Infelizmente nós somos homens, nós somos pessoas, nós somos uma igreja que, na maioria dos momentos da nossa fé, nós vivemos e buscamos a Deus para atender às nossas necessidades. Senhor, abre uma porta de emprego, é atender uma necessidade. Senhor, cura a minha enfermidade, é atender uma necessidade.
Você já parou para pensar que mais do que Ele curar a sua saúde, mais do que Ele curar o teu corpo, Ele pode desatar a sua vida para que você seja um abençoador de nações completas, inteiras? Isso é cumprir propósito. Nós investimos todo o potencial na nossa fé para alcançar a solução de necessidades que nós temos. E lá no capítulo 6 de Mateus, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Eu quero compartilhar com vocês hoje 6 passos ou 6 princípios que nós podemos praticar. Evangelho de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Para que nós não estejamos vivendo por necessidade, mas para que nós estejamos vivendo por propósitos, por objetivos, por promessa. Ter uma vida com propósito. Tem um livro muito bom, é um livro antigo, de um pastor americano chamado Uma Igreja com Propósito. Alguns aqui já leram? Excelente. E tem um livro chamado Uma Vida com Propósito. Quantos já leram? Muito jóia, muito bom esse livro, Uma Vida com Propósito. Nós não temos na nossa biblioteca ainda, né? Já tem já? Uma Vida com Propósito? Então vamos lá. Mateus capítulo 6, versículo de número 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? Não é o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus nos ensina nesse texto que eu não preciso ficar ansioso para atender as minhas necessidades. Eu não preciso me preocupar com as minhas necessidades. O meu foco não pode ser sobre as minhas necessidades. Quando você vive para atender necessidade, você perde a oportunidade de ter uma vida abundante. Quando você vive para atender necessidade, você perde a oportunidade de ter uma vida excelente. Primeiro princípio que eu preciso aprender para não viver por necessidade. Primeiro princípio, eu preciso me proteger da ansiedade. Eu preciso guardar o meu coração da ansiedade. Porque a ansiedade, ela me tira da dependência de Deus. A ansiedade sempre vai me levar a buscar uma provisão para a minha vida. Protege o teu coração contra a ansiedade. O versículo número 25, Jesus diz: não andeis ansiosos. É a palavra dele, não seja ansioso em relação ao que você vai comer, em relação ao que você vai vestir. Ou seja, não seja ansioso para satisfazer necessidades que você tem. Não investe o teu tempo, não investe as suas preocupações, não investe as tuas emoções, não investe a sua paz, se preocupando em atender necessidade. Tenha o foco em algo mais excelente. Nós vamos falar sobre isso. Não gaste o teu tempo, não gaste as tuas energias, não gaste a sua alegria, não gaste o seu vigor se importando com aquilo que você precisa. Invista todas as suas energias naquilo que você pode ter em relação à sua vida e que vai realizar a sua vida. Viva para cumprir, viva para realizar objetivos que sejam significativos, viva para realizar sonhos que você tem. Investe toda a sua capacidade de pensar, de se importar, para alcançar um lugar extraordinário para a sua família, para ter uma vida financeira extraordinária, para ter uma vida profissional extraordinária. Sonha com o futuro dos teus filhos, sonha com o futuro da sua família, sonha com o futuro do seu casamento. Protege o teu coração, protege a sua vida de toda ansiedade, porque a ansiedade nos tira do cumprimento de propósitos. Quantas vezes você já perdeu o sono porque você tinha uma conta para pagar na semana que vem?
Quantas vezes você perdeu o sono porque uma notícia ruim chegou e te alcançou? Ansiedade nos tira do objetivo maior da nossa vida. Ansiedade é excesso de futuro. Ansiedade é preocupação com o tempo que eu não posso interferir nele. Ansiedade é preocupação com o momento da nossa vida que eu não tenho poder para trabalhar nele. Quanto tempo a gente gasta, quanto tempo a gente investe nos preocupamos com momentos da nossa vida que não temos governo sobre eles. Eu não tenho governo sobre o meu amanhã. Eu não tenho governo sobre a próxima semana. Eu não tenho governo sobre a conta que vai vencer no final do mês. Eu não tenho dinheiro hoje. Eu não tenho dinheiro hoje. A conta vai vencer daqui a 10 dias. Mas eu me preocupo agora, como se já estivesse vivendo daqui a 10 dias. Isso traz danos sérios para a nossa vida. Começamos agora a construir toda a nossa vida em cima de necessidades. E o nosso Senhor diz: não ande ansioso. Não fique ansioso por aquilo que você precisa comer. Não fique ansioso por aquilo que você precisa beber. Não fique ansioso por causa do seu corpo em relação àquilo que você vai vestir. Não permita que a ansiedade governe você. Não permita que a ansiedade tenha mais valor que promessas de Deus para você. Não permita que a ansiedade tenha mais valor do que profecias de Deus para você. Não permita que a ansiedade tenha mais poder do que propósitos de Deus que foram ditos a teu respeito. Você não pode permitir isso. Ansiedade é um ambiente que nós permitimos na nossa vida, que nós aceitamos na nossa vida. E para aceitar a ansiedade na nossa vida, eu tenho que me esquecer de algo. Eu tenho que me esquecer do que Deus diz a meu respeito. Eu tenho que me esquecer do que Deus prometeu a meu respeito. Eu tenho escolhas. Eu preciso fazer escolha. Eu preciso decidir deixar de viver por necessidade, preocupado com o meu futuro. Não se preocupe com o teu futuro. Trabalhe para o teu futuro. Tema a Deus por causa do teu futuro. Se relaciona com Deus por causa do teu futuro. Mas não tema o teu futuro. Não tenha receio se vai dar certo ou se não vai dar certo. Tem um texto na vida de Daniel, tem um momento na vida de Daniel muito importante. Se você ler o livro de Daniel, tem um texto. Israel estava passando um momento muito difícil. Israel estava vivendo um momento debaixo de escravidão nas mãos de Babilônia. E Nabucodonosor, um rei muito poderoso, e Nabucodonosor só era poderoso porque Deus deu poder para ele. E Nabucodonosor começou a pensar que ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Mas um dia o Senhor deu uma palavra para Nabucodonosor dizendo: Nabucodonosor, o que vale é o que o céu diz. O que Deus diz é o que realmente vale, é o que é. O que vale para a nossa vida é o que Deus diz. O que vale em relação à nossa vida financeira é o que Deus diz. O que vale em relação à nossa saúde física, em relação aos nossos filhos, aos nossos casamentos, é o que Deus diz. Não é o que nós estamos vendo. Não é o que nós estamos ouvindo. O que nós ouvimos tem muito poder para provocar sentimentos dentro de nós que são contraditórios em relação à nossa fé. Ansiedade. Quer ter uma vida abundante? Quer deixar de viver por necessidade e viver por propósito? Proteja-se da ansiedade. Saia de todo ambiente que pode provocar ansiedade. Quando você liga a televisão na sua casa, você assiste o Jornal Nacional, você assiste um programa de telejornal de qualquer outro canal, isso te deixa preocupado com a economia, com a chance de você ter um emprego melhor? Quando você abre um exame médico, antes de ouvir o relatório do médico, isso prejudica a sua capacidade de ter esperança, isso abate a sua alma. Se proteja de ambientes que geram ansiedade. Se proteja, saia desses ambientes, saia desses lugares. Você conhece pessoas que quando você conversa com essas pessoas, quando você se relaciona com essas pessoas, elas desanimam você, elas tiram a sua capacidade de sonhar, elas tiram as suas esperanças. Se proteja de ambientes que geram ansiedade para a sua vida. Quem vive em ambientes de ansiedade, vive para satisfazer necessidade, nunca alcança propósito. Abraão, ele tinha uma crença dentro dele muito poderosa, de que Deus havia prometido para ele: Deus vai me dar descendência, Deus vai me dar filhos, Deus vai me dar gerações após mim, Deus vai abençoar as famílias da terra por mim, é isso que Deus vai fazer. E se Ele está pedindo para o meu filho agora ser morto, uma certeza eu tenho, ele vai morrer, mas Deus vai ressuscitá-lo. A esperança de Abraão não estava em atender uma necessidade, mas a esperança de Abraão estava em cumprir propósito. A nossa vida tem que caminhar no cumprimento de propósito. Um segundo princípio muito importante para vivermos uma vida de propósitos, uma vida abundante: valoriza a vida. Dê valor para a sua vida. Está lá no versículo número 25, na segunda parte do versículo.
valorize a sua vida. Jesus diz: não ande ansioso por aquilo que você vai comer, não ande ansioso por aquilo que você vai vestir. E ele diz na parte B do versículo: não é a vida mais preciosa do que o alimento? A vida vale mais do que você precisa. A nossa vida vale mais do que aquilo que você necessita. Você já parou para pensar que existem pessoas que estão perdendo valores da sua vida? Por quê? Porque se preocupam com as suas necessidades. Não vivem sonhos, não vivem projetos de Deus para a sua vida. Fica preocupado com necessidade e compromete valores da sua vida. São pessoas que, por exemplo, são casadas, têm filhos, têm marido, têm esposa, mas não sabem a alegria de viver em família. Não sabe a alegria de acordar e ter sua família ao redor da sua mesa. Por quê? Porque durante anos comprometeu os valores da família. São pessoas que não são pessoas alegres, não se divertem, não têm amigos, porque perdeu muitos amigos por causa de necessidades. Por causa de necessidades pessoais, perdeu relacionamentos. Perdeu o relacionamento com a esposa, perdeu o relacionamento com os filhos. Existem pessoas que não têm paciência com seus filhos. Pai, o que está acontecendo com você? Pai, não estou com a cabeça cheia, eu tenho que pagar as contas de casa. Ele perde o relacionamento com a família por causa de atender uma necessidade. Ele não tem sonho futuro. Ele não vive por causa de propósito. Ele paga as contas e perde os filhos. Ele paga os seus compromissos e perde o casamento. Ele paga os seus compromissos e perde a paz na sua família, perde o prazer de estar em família. Ele dá oportunidade para desenvolver ressentimentos, mágoa, tristeza, se isola, fica sozinho, se esquece da vida, não dá valor à vida. Você já parou para pensar quantas oportunidades ou quantos valores da vida nós perdemos simplesmente porque ficamos muitos anos correndo atrás de suprir as nossas necessidades? Suprir as nossas necessidades. Gastamos muito tempo suprindo necessidade e deixamos de investir na nossa vida em projetos que podem mudar a história da nossa vida. Estamos preocupados para atender necessidades básicas. Eu não estou dizendo que você tem que ser irresponsável quanto a isso. Eu estou apenas querendo dizer que se você tiver um objetivo muito maior, todas as suas necessidades serão atendidas por causa do objetivo maior. É o objetivo maior que atende às minhas necessidades. É o alvo maior que atende aquilo que eu preciso no meu dia a dia. Segundo princípio para você viver uma vida com propósito e uma vida abundante, valorize a sua vida. Valorize o tempo que você tem com o teu marido. Valoriza o tempo que você tem com a sua esposa. Valorize o pouco tempo que talvez, porque você trabalha o dia inteiro, que você tem com os teus filhos. Quando chegar em casa, toma um banho, refresca a cabeça, janta, vai para a sala, desliga a televisão, investe tempo com os teus filhos. Valorize esse tempo da sua vida. Invista tempo com a sua esposa, converse com a sua esposa, converse com o seu marido. Gaste tempo com os teus amigos, converse coisas que edificam com os teus amigos. Divirta com os teus amigos, ria com os teus amigos, se alegre com os teus amigos. Decida ter uma vida que seja dirigida não por causa das necessidades que você tem, mas por causa dos sonhos que você tem. Aceite trabalhos, aceite empregos, aceite propostas profissionais que são coerentes com os teus sonhos. Existem pessoas que nunca vão cumprir propósitos profissionais, nunca vão realizar sonhos profissionais. Sabe por quê? Porque elas sempre estão aceitando trabalhos que não cooperam com seus sonhos profissionais. Não faça isso. Tem gente trabalhando, tem gente procurando emprego para atender necessidade, não para realizar projeto de vida, não para realizar missão de vida, não para realizar sonho, e continuam vivendo uma vida que não gostariam de estar vivendo, mas continuam vivendo essa mesma vida todos os dias. Não invista as suas decisões que te levam para um lugar que não é o lugar que você quer terminar. Não invista em sentimento que não vai te levar para um lugar que é o lugar que você quer terminar a tua vida, que não é o lugar que você quer ver o teu casamento, que não é o lugar que você quer ver os teus filhos terminando. Valorize a vida que você tem. Quantas vezes nós nos comprometemos com oportunidades que não patrocinam e que não incentivam a realização dos nossos sonhos? Sabe, eu percebo que quando nós ministramos na igreja sobre família e sobre sonho, são um dos temas que mais mexem conosco, não é verdade? Mexem com a gente. Os temas mexem. Ok, mas o desafio é tomar uma decisão e ter comportamentos, decisões na minha vida que vão me dar o direito de viver a realização dos meus sonhos. De tomar atitudes que deixam de atender as minhas necessidades. Sabe aquela história? O menino, ele ganha R$1.000 por mês. R$1.000,
ele vai lá, ele compra um celular da hora, parcela esse celular em 15 vezes. Vai lá e compra dois jogos de roupa bonito, de marca, parcela em 10 vezes. Vai lá, compra um tênis de marca para ele, parcela em 6 vezes. No final do mês, tira as prestações dos R$1.000, sobrou R$200 no bolso dele. Ele diz, pelo menos sobrou R$200 no meu bolso. Amanhã aparece uma oportunidade que pode ser a oportunidade da vida dele, de transformar a história financeira dele. Ele não faz, sabe por quê? Porque ele tem que atender a necessidade de pagar a prestação do telefone, de pagar a prestação da roupa, de pagar a prestação do tênis. E ele vive anos a fio com R$200 no bolso e perdeu a oportunidade de viver a realização dos seus maiores sonhos. Sabe por quê? Porque a vida dele foi construída não para atender propósitos e sonhos, mas para atender necessidade. Valoriza a vida. Valoriza a vida. Sabe, a gente tem dificuldade de investir o nosso tempo, as nossas ações, as nossas decisões, para vivermos a vida que Deus tem para nós, uma vida abundante. A proposta das Escrituras não é uma vida de necessidade. Deus não quer que estejamos fazendo nada por necessidade, nada. Segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, capítulo 9. Preste bem atenção. Você já deve ter ouvido isso. Aqui não, aqui você nunca ouviu isso. Mas tem alguns lugares que dizem assim: traga a tua oferta e traga o teu dízimo, e Deus vai abrir a porta de emprego para você. Traga a tua oferta e traga o teu dízimo, e Deus vai te abençoar, vai tirar você da vergonha financeira, vai ajudar você a pagar as suas contas. Deixa eu te fazer uma pergunta: pagar conta é realizar sonho ou é atender necessidade? Vamos lá. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não quer o nosso dinheiro para atender necessidade. Paulo escreve à igreja de Corinto na segunda carta, no capítulo 9. Ele diz o seguinte: cada um contribua conforme tiver proposto no teu coração, mas ninguém contribua por necessidade. Deus não quer a minha contribuição, Deus não quer o meu dízimo, Deus não quer a minha oferta no altar dele para atender necessidade. Por quê? Porque Deus tem muito mais do que necessidade para atender em relação à nossa vida. O que Ele pode fazer por mim, o que Ele pode fazer por você, sempre será mais do que atender às nossas necessidades. É ser abundante na nossa vida. Por que existem pessoas que não têm uma vida próspera? Por que existem pessoas que não têm uma vida abundante? Porque elas insistem em tomar decisões para atender necessidade. A mente dela é satisfazer necessidade. Quer ter uma vida próspera? Quer caminhar rumo à realização de sonhos? Primeiro lugar, proteja o teu coração da ansiedade. Segundo lugar, valoriza a sua vida. Terceiro lugar, está lá no versículo 26. Saiba de uma coisa: você tem pai. Nunca se esqueça, você tem pai. Quem tem pai não precisa se preocupar com suas necessidades. Pergunta para Luísa, pergunta para Gabi, pergunta para Isabela se elas estão preocupadas se vai ter comida na mesa, se vai ter roupa para vestir, se vai ter água para tomar banho, se vai ter televisão para elas assistirem. Estão preocupadas com isso? Por quê? Porque tem paz. Nesse versículo 26 de Mateus 6, a palavra pai é pater. É a palavra que define o pai biológico. É aquele que gera, é aquele que ensina, é aquele que educa, é aquele que alimenta, é aquele que nutre. Só que Jesus diz: o vosso pai que te supre, que te alimenta, que te veste, que te educa, que te cria, que te ensina, mas é o vosso Pai Celestial. Nós temos um Pai que nos sustenta. Se você quer viver uma vida abundante e alcançar propósito, nunca se esqueça que você tem um Pai. Se eu tenho um Pai, eu não estou desamparado. Eu tenho alguém que não provê, Ele me sustenta. Sustentar é diferente de prover. Sustentar é lançar para o futuro. Sustentar é fazer algo agora, objetivando lá na frente. É dar algo agora que vai ter um resultado amanhã. É dar algo agora que vai ter um resultado daqui a 1 ano. É dar algo agora que vai ter um resultado daqui a 10 anos. Porque o Pai, Ele sustenta, Ele educa, Ele ensina, Ele nutre. Tudo isso para quê? Para agregar valor na vida do seu filho. E o versículo 26, Jesus diz: o vosso Pai Celestial, Ele vos sustenta. E Ele pergunta: porventura não valeis vós mais do que todas essas aves que não plantam e não ajuntam em celeiros? Deixa eu lhe dizer uma coisa: 2 valores que precisamos destacar quando nós temos Pai. Primeiro, que Ele nos sustenta. E outro, Ele nos dá valor. Nós temos valor para Deus.
Nós temos valor. Nós temos valor. Deixa eu lhe dizer uma coisa, um pai, ele nunca vai se satisfazer em dar aquilo que o filho necessita. O pai sempre vai viver para dar para o filho mais do que aquilo que ele precisa. E sabe como é que se chama isso? Herança. Esse é o objetivo do pai. Pai tem uma chamada, deixar algo para o seu filho, construir para o seu filho, deixar para o seu filho aquilo que o seu filho não poderia construir. Ele constrói para o filho, ele faz para o filho, ele agrega valor para o filho. Sabe por que nós temos que permanecer longe do ambiente da ansiedade? Porque o ambiente da ansiedade me tira da capacidade de acreditar de que Deus pode fazer algo extraordinário na nossa vida. Você já teve dúvida alguma vez na sua vida? Você já viveu algum momento em que você duvidou que Deus pode realmente fazer por você mais do que você imagina? Você já teve dúvida que Deus realmente se importa com você? De que Deus se preocupa com você? De que Deus quer atender as tuas vontades, não as tuas necessidades. Ele quer atender os teus sonhos. Ele quer realizar propósito em relação a você. Eu não posso viver por necessidade. Mas para isso eu preciso entender, eu tenho um pai. Eu não tenho só um Deus sobre a minha vida. Eu não tenho somente um Senhor sobre a minha vida. Eu tenho um Deus sobre a minha vida. Eu tenho um Senhor sobre a minha vida. Mas esse Senhor, esse Deus sobre a minha vida, Ele é meu pai. É isso que Ele é. Ele é o meu cuidador. Ele é quem me cria. É Ele que me sustenta. É Ele que me educa. É Ele que me nutre. É Ele que constrói o meu futuro. É Ele que faz isso por mim. Talvez um dos aspectos mais importantes em relação à nossa fé seja acreditarmos nisso. De que a nossa vida só faz sentido porque nós temos alguém que constrói a nossa vida por nós, que sonha a nossa vida por nós, que planeja a nossa vida por nós. E tudo que Ele quer é que nós estejamos acreditando em tudo aquilo que Ele sonhou para nós, em tudo aquilo que Ele desejou para nós. Talvez o que Ele mais espera é que nós estejamos tendo uma vida diária que não se contente com menos do que aquilo que Ele tem. Tem muita gente que tem vivido de migalhas. Existem muitas pessoas que vivem das migalhas. Teve um momento na história do ministério de Jesus que uma mulher que tinha uma filha endemoniada, ela chega para Jesus e diz: Jesus, cura minha filha. E Jesus não fala nada para ela. E ela insiste: Jesus, cura minha filha. E Jesus responde para ela: eu não posso curar sua filha, porque o pão que está na mesa é para os filhos, não é para os cachorrinhos. A resposta é muito dura. O pão que tem na mesa eu não posso dar para qualquer pessoa. E aquela mulher diz: Senhor, mas até as migalhas, até os cães comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus diz: grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Porque acreditar que migalha pode resolver o nosso problema também exige fé. O nível da nossa fé às vezes é tão pequeno que nós não acreditamos que nem as pequenas coisas que Deus pode fazer pela nossa vida podem transformar a nossa vida. E a filha daquela mulher foi curada. Ela foi curada, foi liberta. Porque ela preferiu as migalhas, mas tinha pão na mesa para ela. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem migalha e tem pão para você comer. O que você prefere? Quem vive por necessidade, come das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Quem vive por necessidade, come as migalhas e deixa de comer o pão na mesa que é para os filhos. Se eu quero ter uma vida abundante, se eu quero ter uma vida com propósito, eu não posso me esquecer, eu não posso perder o foco, eu não posso perder a visão, eu não posso perder o entendimento, eu não posso perder a certeza de que o meu Deus, Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Ele vai suprir, mas vai suprir as minhas necessidades por consequência de eu ter propósito, por consequência de eu viver propósito, por consequência do meu foco estar em propósito. Eu vivo no propósito, todas as necessidades são atendidas. Um quarto princípio, que é muito importante para você viver propósitos, é você reconhecer que você é limitado. Isso pode parecer estranho. Reconheça que você é limitado. Reconheça que você tem limitações. Você tem limitações de competência, você tem limitações naturais. Nem tudo aquilo que você sonha alcançar, você pode alcançar. Nem tudo aquilo que você deseja viver, você pode viver.
E isso é muito importante. Porque quando eu reconheço que eu sou limitado, então eu tenho que depender de alguém. Sabe por que existem muitas pessoas? Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Fé é depender de alguém. Isso é fé. Fé é você reconhecer a sua incapacidade para alcançar algo e depender de alguém. Depender de alguém que pode fazer o que você não pode. Depender de alguém é ser abençoado por alguém. O que é ser abençoado? É receber de alguém aquilo que você mesmo não pode produzir. Isso é ser abençoado. Ser abençoado é ter algo que não saiu, que não nasceu de você, mas alguém que pode te deu. Então, se eu quero viver uma vida de propósito, eu preciso reconhecer as minhas limitações. Eu preciso saber que eu tenho limites. No versículo 27, Jesus diz: qual de vocês que por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida? Pode acrescentar um minuto no tempo da sua vida? Pode acrescentar um dia no curso da sua vida? Nós temos limitações. As nossas ansiedades não mudam os aspectos das nossas conquistas. A nossa ansiedade não melhora o que nós desejamos. A nossa ansiedade não coopera para aquilo que nós desejamos. A nossa ansiedade prejudica o que nós desejamos, porque a nossa ansiedade nos coloca no controle daquilo que nós desejamos. Todas as vezes que eu estou no controle do que eu desejo, eu sofro. Por quê? Porque eu sou limitado. Porque eu tenho limites. Você vai no médico, faz um exame e vê um diagnóstico ruim. Você quer estar no controle, mas você não tem controle sobre a sua saúde física. Fica ansioso. Você olha para a sua vida financeira, não está bem como você gostaria. Você toma o controle, fica ansioso. Você olha para o teu casamento, você olha para os teus filhos, não está como você gostaria. Você quer tomar o controle, mas você é limitado, você é limitada. Você fica ansiosa, sofre. Ansiedade gera sofrimento, ansiedade gera angústia. Ansiedade nos frustra, porque vivemos a expectativa de um momento que não estamos nele, isso dói. Quer viver propósito? Reconheça que você é limitado. Dependa. Você depende de Deus. Você depende dele. Eu dependo dele. Nós dependemos de Deus em todas as áreas da nossa vida. Eu dependo de Deus para tudo na minha vida, para ter uma família feliz, para ter filhos felizes, para ter uma vida profissional que seja próspera, para ter uma vida financeira organizada. Eu dependo de Deus, eu tenho que depender dele, porque se não for ele, eu vou tomar o controle. E se eu tomar o controle, não vai dar certo, porque eu sou limitado, eu tenho limites. E se eu tomar o controle, eu vou perceber cedo que eu tenho limites. E quando eu perceber os meus limites, eu vou acreditar que eu não vou chegar onde eu gostaria de chegar. Você não pode chegar onde você quer chegar, porque você tem limites. Mas o Senhor, se Ele for conosco, e Ele é conosco, nós vamos chegar muito mais além do que nós imaginamos que nós podemos chegar. Saia do controle. Perca o controle. Sabe quem vive propósitos? Quem perde o controle. É quem perde o controle, é quem diz: olha, eu não tenho mais o controle. O controle é teu, Senhor. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu vou fazer o que o Senhor deseja. Eu vou viver como o Senhor me diz para viver. É quem perde o controle. Tira a mão do controle. Se joga no mar. Quer que coisas extraordinárias aconteçam? Se joga no mar. Lembra da vida de Jonas? Lembra da vida de Jonas? Deus tinha um propósito para Jonas, mas Jonas queria atender uma necessidade. Quando Jonas quer atender uma necessidade, ele entra num barco que vai para uma direção contrária ao propósito da vida dele. Enquanto ele está nesse barco, contrário ao propósito da vida dele, esse barco vive em tormenta, em tempestade e prestes a naufragar. E as pessoas ao redor de Jonas olham para ele e dizem: tudo que nós estamos vivendo é por tua causa, porque você veio aqui para atender uma necessidade. Você já parou para pensar que talvez a ruína, ou a vida que você não quer viver, ou o casamento que não deveria estar como está, que a vida financeira que não deveria estar como está, você está vivendo nesse momento porque você decidiu atender necessidade, você decidiu fugir de propósitos? E todos no barco disseram: olha, só sobrou você, a gente está vivendo isso por sua causa. Sabe o que Jonas disse para eles? Então me joga no mar. Me joga no mar que o problema acaba. Quer que o problema acabe? Me jogue no mar. E fizeram assim com Jonas. E jogaram Jonas no mar. Quando joga Jonas no mar, o que acaba? O problema acaba. Porque quando eu saio do controle, Deus toma o controle. E quando Deus toma o controle, os problemas acabam. Tudo muda.
pode parecer que se jogar no mar, pode ser aí o fim, não é verdade? Não, me jogar no mar é o fim. Não, deixa eu dizer uma coisa, se jogar no mar é o começo do cumprimento de propósito de Deus para a nossa vida. É porque eu tirei o controle, eu decidi não ter controle. Quando Jonas se joga no mar, Deus toma o controle da situação. Então Deus chama a existência um grande peixe. Esse grande peixe engole Jonas. Deus chama a existência a condição para Jonas permanecer vivo. 3 dias na barriga desse peixe. E 3 dias na barriga desse peixe foi o tempo necessário para Jonas compreender: eu não posso ter o controle, porque se eu tiver o controle eu vou atender necessidade, eu não vou cumprir propósito. Me usa, Senhor. E o propósito de Deus então se cumpre. Aquele grande peixe leva Jonas para o propósito de Deus para a vida de Jonas. Quer cumprir propósito? Se joga no mar. Tira a mão do volante. Não decida como você quer. Faça o que Deus quer. Você tem limitações, eu tenho limitações. Não adianta ficar ansioso. Ficar ansioso é viver no futuro. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não podemos viver no futuro. Ansiedade é excesso de futuro. É ficarmos num tempo que não temos governo sobre ele. Saia do futuro. Não se preocupe com o que vai acontecer. Saia do controle. Deixa Deus cuidar do teu futuro. Deixa Ele cuidar do teu amanhã. Deixa Ele cuidar do teu amanhã. Saia do teu passado. Você tem limite. Saia do seu passado. Tem muita gente vivendo no passado. Sexta e sábado aqui no nosso treinamento a gente vai falar muito disso. Tem muita gente que vive para atender necessidade, não consegue realizar propósito para a vida dele. Sabe por quê? Porque ele não sai do passado. Existem pessoas que mais de 90% das ações e decisões e escolhas dessas pessoas é por causa do seu passado. Já parou para pensar nisso? Eu não posso mudar o meu passado. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode fazer nova a sua vida todos os dias, independente do teu passado. Mas nós escolhemos viver no passado, e viver no passado e pegar modelos do passado para construir o meu agora. Todas as vezes que eu pego no meu passado modelos para construir o meu agora, eu estou impedindo um propósito de Deus se cumprir na minha vida. Nunca se esqueça disso. Você tem limites. Você tem uma história que você viveu que não foi muito boa. Você tem uma história que você viveu que você errou muito. Você tem uma história que você viveu que você fez muita bobagem na vida. As pessoas erraram com você, as pessoas falharam com você, as pessoas te traíram, as pessoas agiram mal com você. Isso está lá no seu passado. Mas enquanto você viver esses momentos lá, você não constrói um momento hoje que seja significativo para viver propósito de Deus amanhã. Nós somos limitados. Não viva o tempo que você não tem governo. Não viva o tempo que você não tem governo para decidir. Você não pode decidir entregar o teu passado. O teu passado já se cumpriu. Não dá para colocar Deus no governo do passado. O passado já se cumpriu. Você pode dar o governo do teu futuro para Deus, mas não adianta você dar o governo do teu futuro para Deus se hoje você não tira a mão do volante. Se hoje você não tira a mão do controle da sua vida. Deus só governa o nosso futuro se Ele tomar a direção agora. O domínio dele no nosso futuro começa agora. É hoje. É quando eu digo: Senhor, é agora. É para caminhar sobre as águas? Vou caminhar sobre as águas. É para rodear a muralha? Vou rodear as muralhas. Mas isso é louco. Quem acredita que se rodear uma muralha ela vai cair? Não, mas Deus disse: se rodear ela vai cair. Faça o que Deus manda. Saia do governo. Nós temos limitações. Quer viver vida com propósito? Em primeiro lugar, proteja o teu coração das ansiedades. Segundo lugar, valorize a sua vida. Terceiro lugar, nunca se esqueça, você tem um pai. Quarto lugar, reconheça as suas limitações. Quinto princípio, muito importante para que nós possamos cumprir propósitos. Está lá no versículo 30. Está lá no versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Quinto princípio, não duvide. Deus sempre pode surpreender as suas expectativas. Sempre. Olha o que Jesus diz no versículo 30. Se Ele pode vestir os lírios do campo, o que Ele diz antes? Que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Se Ele pode vestir os lírios do campo que hoje seca e é lançado no fogo, quanto mais Ele não pode fazer por nós, homens de pequena fé. Por nós, igreja de pequena fé. Não duvide. Deus pode e Ele está pronto para superar todas as nossas expectativas.
Ele sabe de tudo que eu preciso, Ele sabe de tudo que eu necessito, e o céu não está se movendo para atender as minhas necessidades, o céu está se movendo para cumprir propósito na minha vida, na sua vida, da sua família, dos teus filhos e de toda a tua geração. É para isso que o céu se move. A nossa fé não se manifesta para atender necessidade, a nossa fé se manifesta para cumprir projetos de Deus na nossa vida. É para isso. Deixa eu lhe dizer, o mar vermelho se abriu porque Moisés creu e tocou o mar com o cajado. Mas o propósito não era abrir o mar vermelho. Abrir o mar vermelho era a necessidade. Qual era o propósito? Era Canaã. Sabe por que Moisés toca o mar vermelho? Porque ele queria chegar em Canaã. Quando você deseja cumprir propósito de Deus, Ele promove, Ele faz acontecer, Ele satisfaz todas as tuas necessidades. Tem muita coisa na nossa vida que nós clamamos para que Deus faça um milagre. Na verdade, Ele está pronto para fazer isso, porque é atender necessidade. É um emprego que você precisa? É resolver um problema financeiro? É um problema de saúde física? É o teu casamento? É a tua família? É os teus filhos? Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem propósito muito maiores do que tudo isso na nossa vida para Ele fazer. Busque o propósito, porque se você buscar a realização de sonhos de Deus para a sua vida, o que vai acontecer? Tudo isso vai se resolver na sua caminhada. Não gaste energia, não gaste força, não gaste o teu ânimo, não invista a sua fé para resolver aquilo que Deus já disse. Está comigo essa história, deixa comigo que eu vou resolver, eu vou responder. Deus não pede fé para Moisés, pastor Alexandre, Ele só pede, toca no mar. Deus não pede fé para Josué, Ele apenas diz, rodeie Jericó. Deus não pede fé para Gideão, Ele apenas diz, reúna 300. Não quero 32 mil, não quero 10 mil, vai com esses 300 e grite o meu nome com esses 300. Quando é para suprir necessidade, Ele não exige a nossa fé. Ele exige a nossa fé é para cumprir propósito em relação à nossa vida. Aí precisa de fé para cumprir necessidade. Ele não exige a nossa fé. Por quê? Porque o braço dele está se movendo para cuidar de nós, porque nós temos um Pai que cuida da nossa vida. Quer cumprir propósito? Quer ter uma vida abundante? Vida abundante é vida que se vive para alcançar propósito. Sabe o que não é vida abundante? É vida que vive para atender necessidade. E viver para atender necessidade não é viver, é existir. Tem gente que só existe. Só existe. Acorda de manhã, segunda-feira, faz sua higiene pessoal, trabalha o dia inteiro, chega em casa cansado, toma banho, janta, dorme. Terça-feira, acorda de manhã de novo, faz sua higiene pessoal, trabalha o dia inteiro, chega no final do dia, toma o seu banho, janta, dorme. Quarta-feira, acorda de manhã, sua higiene pessoal, trabalha o dia inteiro, chega em casa, toma banho, janta, dorme. Quinta-feira acorda de novo. Existem pessoas que estão existindo só. Sabe por quê? Porque estão buscando atender necessidade. Agora, e quem vive? Quem vive por causa de um propósito. Ele acorda de manhã, não para atender uma necessidade, mas para viver o propósito de Deus na sua vida e na vida da sua família. É diferente. É diferente. Não duvida. O Senhor pode surpreender todas as tuas expectativas. Sexto e último ponto. Quer ter uma vida com propósito? Quer cumprir propósitos de Deus, projetos de Deus, viver sonhos de Deus? Quer aperfeiçoar os teus sonhos com os sonhos de Deus? Uns meses atrás uma pessoa me mandou, um amigo nosso lá do Sul, Alexandre, ele mandou uma pergunta assim: pastor, é errado eu viver os meus sonhos? Aí eu perguntei para ele, o que você quer dizer com isso? Ele disse, não, porque Deus tem sonhos a meu respeito, mas eu também tenho sonhos. É errado eu querer os meus sonhos? E eu disse para ele, você já parou para pensar que talvez o Senhor, mesmo tendo sonhos a nosso respeito, Ele é o maior patrocinador dos nossos sonhos? Já parou para pensar que Deus tem sonhos para mim, tem sonhos para você, legal, mas Ele é o que mais acredita e o que mais quer ver os meus sonhos pessoais realizados? Já parou para pensar nisso? Deus tem sonhos para você, viva eles, mas viva os teus também. Ele está pronto para abençoar os teus sonhos, Ele está pronto para abençoar os desejos do teu coração, porque está escrito, agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele vai fazer o quê? Vai satisfazer os desejos do teu coração. Sabe o que são os nossos sonhos? São os nossos sonhos. Ele está pronto para abençoar os nossos sonhos, Ele é quem mais patrocina os nossos sonhos. Mas eu não posso escolher viver uma vida por necessidade. Chega de viver por necessidade.
Existem pessoas que eram para estar muito mais longe. Eram pessoas que hoje eram para ser muito mais do que elas são. Era para possuir mais do que elas possuem. Era para estarem fazendo mais do que elas estão fazendo. E sabe por que elas não estão nesse lugar? Porque elas estão insistindo em atender a necessidade da vida dela só. Ela desistiu de viver por causa de propósito. É como se você estivesse trabalhando, ganhando aqueles R$1.000, pagando as 20 parcelas do telefone, as 10 parcelas da roupa bonita, as 6 parcelas do tênis, sobrando duzentão no bolso e dizendo, pelo menos eu tenho duzentão no bolso. E você podia ter uma vida muito melhor, porque escolheu viver por necessidade. Em primeiro lugar, proteja o teu coração contra a ansiedade. Valorize a sua vida. Nunca se esqueça que você tem um pai. Reconheça teus limites. Não duvide que o Senhor pode surpreender suas expectativas. E sexto e último lugar, está lá no versículo de número 32. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sexto princípio para você viver propósito de Deus na sua vida: insista em ter uma vida com propósito. Insista. Você tem que insistir. Busca o reino de Deus em primeiro lugar. Busca Ele. Busca o reino de Deus. Busca a vontade dEle. Busca a justiça dEle. Você só vai viver propósito de Deus para a sua vida. Você só vai viver projeto de Deus para a sua vida. Você só vai viver sonho de Deus para a sua vida. E você só vai realizar sonhos da sua vida se você insistir em ter uma vida com propósito. Se você desistir de atender apenas necessidade. Existem pessoas que quando elas vão procurar trabalho, elas procuram um trabalho com expectativa financeira que dê para pagar o aluguel, a conta de água, a conta de luz e a despesa do mês. Sabe o que é isso? Viver por necessidade. Você já parou para pensar o que pode acontecer com a sua vida se você projetar a sua vida profissional e a sua vida financeira para muito mais do que pagar as suas contas? Você já parou para perceber o que pode acontecer com a sua vida financeira, com a sua vida profissional, se você projetar o que você vai decidir fazer, se os teus padrões de escolha forem além do que atender necessidade? Talvez, em pouco tempo, a sua vida mude. Já viveu aquela experiência de perder o emprego? E aí você teve que se virar. E nesse se virar, você começou a fazer algo mais ousado. E a sua vida financeira começou a ter uma proporção muito maior. E a sua vida profissional começou a ter uma proporção muito maior. Agora você já parou para pensar que bênção que foi você perder esse emprego? Que bênção que foi você perder esse emprego? Às vezes, Deus até permite algumas circunstâncias acontecerem para nós decidirmos deixarmos de viver por necessidade e vivermos por propósito. Vida com propósito vale a pena. Se não por nós, por causa dos nossos filhos. Uma vida com propósito que começa em mim, não termina em mim. Uma vida com propósito que começa em mim, continua na vida dos meus filhos, dos filhos dos filhos dos meus filhos, e cada vez mais as gerações dos meus filhos, a minha geração será uma geração próspera, porque foi uma geração com vida com propósito. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você tem duas escolhas hoje: sair daqui hoje à noite e começar a próxima semana continuando vivendo para atender necessidade, ou você pode sair e começar a semana amanhã decidido a ter uma vida com propósito. Qual é a sua decisão? Nós vamos orar, e eu quero orar hoje por quem quer ter uma vida com propósito. Vamos orar? Vamos orar? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu quero orar, irmãos, de uma forma bem objetiva. Fica tranquilo. Você não vir, não tem nada errado. Eu acredito que uma pessoa, ela pode... Eu tenho um material que fala... que eu estou terminando de escrever agora esse material sobre isso. Uma pessoa que tem zero hoje, zero, ela tem zero. Tem nada. Ela pode sair do zero e realizar os melhores desejos do coração dela em um ano. De zero, Alexandre, a realização dos seus melhores desejos em um ano. Por quê? Porque quando ela tem zero aqui,
a capacidade dela de acreditar onde ela pode chegar também não é tão grande. Por isso que é 1 ano. Faz sentido isso para você? Só que quando ela chega em 1 ano, ela pode potencializar o que ela viveu aqui sem limites nos próximos 4 anos. Ou seja, você pode sair do zero e escandalizar as pessoas que te conhecem em 5 anos. É possível, eu sei do que eu estou falando. Completamente possível. Só que, claro, tem um custo de decisão nisso tudo. Do zero, aquilo que vai escandalizar e assustar as pessoas em 5 anos. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou viver 5 anos em 10 minutos? Sabe esses 5 anos que eu falei? Em 10 minutos. 5 anos em 10 minutos. 5 anos em 10 minutos. Nós vamos falar sobre isso no treinamento de sexta e de sábado, que nós vamos ter aqui. 5 anos em 10 minutos. Construindo uma história de 5 anos em 10 minutos. Mas eu quero fazer algo com vocês hoje aqui. Por isso que eu estou falando sobre isso. Deus, não é que Ele não pode fazer. É que não, é impossível acontecer. Jesus, por exemplo, Ele disse o seguinte. Ele não pôde fazer milagres em algumas cidades como Ele gostaria de fazer. Em Nazaré, Cafarnaum, em Betsaida, em Corazim. Ele foi tão duro com essas cidades que Ele disse o seguinte, que no dia do juízo vai ter mais rigor para Nazaré, Betsaida, Corazim, Cafarnaum do que para Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque as cidades do tempo de Jesus, elas tiveram a oportunidade de conhecê-lo. E eles decidiram continuar vivendo por necessidades. Não aceitaram o que Ele veio propor. A nossa vida às vezes é assim. Nós temos uma oportunidade de mudar a nossa vida, nós temos a oportunidade de transformar a nossa vida, mas nós não temos o que? Expressões para isso. Nós não temos expressões para isso. O que transforma a nossa vida é quando você manifesta uma expressão daquilo que você acredita. Legal, eu acredito que todo mundo aqui quer ter uma vida melhor. Quantos aqui são gratos pela vida que tem? Grato, ser grato. Mas daqui a 1 ano, você quer ter a mesma vida que você tem hoje? Você quer ganhar o mesmo que você ganha hoje? Você quer ocupar o mesmo lugar profissionalmente que você ocupa hoje? Ter a mesma família que você tem hoje? Mesmo casamento que você tem hoje? Mas você não é grato? Para que algo de melhor aconteça na minha vida no próximo ano, eu preciso ter uma expressão hoje. Uma expressão agora. É uma expressão que acontece agora, que me dá direito a ter uma vida com propósito. É assim que acontece. Jesus, no capítulo 6 de Mateus, Ele diz o seguinte: vocês valem mais. E de todo o texto, a fala que mais me chamou a atenção foi essa: vocês valem mais do que as aves do céu. Ou seja, tem alguém que está pronto para fazer em mim muito mais do que eu imagino. Mas eu preciso ter uma expressão para isso. Eu preciso ter uma ação para isso. Porque Deus é retributivo. Deus é retributivo. O Senhor Ele vai se mover a partir do meu movimento. Eu preciso me mover para que Ele se mova. Nós cantamos aqui uma canção antes do início da nossa ministração. Essa canção dizia: Senhor, vem sobre nós, não é isso? Vem sobre nós. Lembra do Pentecoste? Ele veio, sim ou não? Mas quem experimentou? Quem estava lá. Quem teve uma expressão de estar lá, de permanecer lá. 120 pessoas apenas. De uma multidão de milhares de pessoas que viram o Senhor. Somente 120 pessoas foram envolvidas por aquele momento. Sabe o que não pode acontecer com a nossa vida? É investirmos o tempo que nós estamos investindo aqui hoje, compartilhando o que nós estamos compartilhando aqui hoje, e não termos expressões que nos comprometam com aquilo que nós ouvimos. Você quer uma vida com propósito? Qual é a área da sua vida que você precisa construir propósito nela? Qual é a área? Que você olha para a sua vida hoje e você diz: não, nessa área da minha vida eu não vejo propósito se cumprindo. É a sua família? É o seu casamento? É o teu relacionamento com os teus filhos? Sua vida profissional? Sua vida financeira? É a sua vida espiritual? É o seu ministério? Qual é a área da sua vida que quando você olha para ela hoje, você sabe,
Não dá para você contar uma historinha e dizer para as pessoas que está tudo bem. Eu chego, por exemplo, o Robson e digo: ei, Robson, como é que você está? E o Robson diz: pastor, está tudo bem. Mas o Robson sabe que tem muita coisa que não está bem. E aí, Magno, como é que estão as coisas? Pastor, está tudo bem. Mas o Michael sabe que tem áreas da vida que não está tudo bem. As pessoas me perguntam: e aí, pastor, como é que está a sua vida? Eu digo: está na bênção. Mas eu sei que tem áreas na minha vida que não estão na bênção. Quais são as áreas da sua vida que, quando você olha para essa área da sua vida, você tem certeza que você não está cumprindo o propósito? Você está apenas atendendo necessidade. Atendendo necessidades da sua família, atendendo necessidades do seu casamento. Sabe o que é atender necessidade do casamento? Sabe o que é atender necessidade do casamento? É você ir para o quarto com o teu cônjuge. Não porque você deseja o teu cônjuge, é porque você tem que ir para o quarto dele. Você atender necessidade do casamento. Sabe o que é atender necessidade da família? É você entender o seguinte: bom, pelo menos eu não posso deixar faltar nada em casa. Tem preocupações que poderiam talvez ser mais importantes do que não deixar faltar nada em casa. Talvez estar com eles e não deixá-los sozinhos. Sabe o que é atender necessidade? Não, eu tenho que dar a melhor educação para o meu filho. E talvez a melhor educação para o seu filho seja o teu relacionamento com o teu filho todos os dias. Quando você olha para a sua vida, qual é a área da sua vida que você percebe que você não está cumprindo propósito? E que não vai cumprir propósito se algo não for feito? Vamos orar quanto a isso? Vamos orar quanto a isso? Tem alguma área na sua vida assim?